Mestre Márcio, prazer, estamos juntos e queremos ouvir suas reflexões, são sempre muito pertinentes para a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Vicente. Obrigado, amigos. Estamos conversando sobre a possibilidade desse diálogo a partir dessa publicação, que envolveu quase 40 estudiosos de assuntos relativos ao tema do Estado, né, sua maior perspectiva. E esse livro, de certa maneira, ele foi construído nesses últimos 5 anos, partindo justamente da preocupação que foi justamente o tema do Estado que conformou a base de uma nova maioria política que vem governando o país. O tema do Estado tem sido central. Basicamente, o diagnóstico concentra-se na perspectiva de que os problemas do Brasil se devem fundamentalmente ao Estado corrupto, incompetente, altamente concentrador de recursos públicos, enfim, um Estado ineficiente e que, portanto, a redução, modificação, privatização, enfim, temas que dizem respeito ao enxugamento desse Estado, abriria a possibilidade de enfrentamento dos problemas nacionais. Então, de uma forma simplificada, o Brasil que temos hoje resulta fundamentalmente de um Estado incompetente. Então, tem sido esta a base que permitiu a volta do neoliberalismo e dos governos que vêm desconstituindo políticas públicas, desmontando, de certa maneira, o Estado brasileiro que tem suas raízes praticamente na Revolução de 1930, né, que é o que marca o processo de modernização capitalista, e não há dúvida que o Estado Novo, né, de 37 a 45, é que fincou as bases da modernização do capitalismo brasileiro. Então, o Estado, nesse sentido, tem a ver com essa trajetória dos anos 30, que praticamente vão sendo modificadas desde do golpe de 2016. Junto com essa preocupação de entender, portanto, o Estado brasileiro, nós tivemos a oportunidade também de publicar pela Fundação Perseu Abramo, está disponível no site da Fundação gratuitamente, uma outra publicação que tivemos a oportunidade de construir junto com o Greiner Costa, que é o Estado como parte da solução, uma análise dos desafios do desenvolvimento brasileiro. Quer dizer, na verdade, é uma discussão do Estado do ponto de vista do setor produtivo, né? Intervenção do Estado mais na economia, vamos dizer assim, e enquanto que esse livro agora, que é objeto, pelo menos a primeira parte de apresentação e discussão, é o Estado Social contra a Barbárie, que é o tema mais social, né? Então, o Estado de bem-estar social nessa perspectiva da literatura europeia, basicamente, que fundamenta essa visão teórica a respeito do Estado de bem-estar social. Bem, eu vou aqui, então, mais ou menos meia hora aqui de apresentação, vou me concentrar em duas partes, uma de preocupação mais geral de entendimento do estado de bem-estar social, situando ele no tempo, e na parte final tratando um pouco da experiência brasileira. Nós temos, nessa primeira parte do livro, 5 temas tratados, um pouco a experiência internacional do estado de bem-estar social, a democracia, o autoritarismo, a questão da política, das desigualdades, da transição ecológica e da tributação. O meu foco, basicamente, está relacionado como hipótese de trabalho aqui, entender o que foi a experiência do estado de bem-estar social, né? Como, na verdade, uma constituição da trajetória do capitalismo, quer dizer, uma constituição dada historicamente, e se deu, situando do ponto de vista do tempo, né? O estado de bem-estar social é uma construção que antecede o estado liberal, né? O estado mínimo, que, de certa maneira, é resultado, não é, da transformação que o estado absolutista tinha, não é? Que era um estado inchado, de fato, era um estado que arrecadava muito para sustentar a monarquia, né? Sustentar
clero sustentar a empresa. Então, por isso que era um Estado com alta arrecadação, do ponto de vista e os problemas que isso resultava em vários países, né, as rebeldias em relação à tributação do Estado absolutista. E o Estado mínimo é um Estado basicamente fundado em três funções: o Estado como monopólio da moeda, só o Estado pode emitir moeda, não é? O monopólio da tributação, só o Estado pode tributar, arrecadar recursos, não é? E o monopólio da violência, só o Estado pode prender, matar, enfim, isso constitui o Estado mínimo que dá conta, digamos assim, de um capitalismo em estruturação, um capitalismo concorrencial, um capitalismo de bases nacionais, mas de toda maneira um capitalismo vinculado à perspectiva do imperialismo, um capitalismo em expansão, né? Porque na verdade o capitalismo industrial é algo que se constitui a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, num país relativamente pequeno, 20 milhões de habitantes, e vai ganhando dimensão crescente até chegar à globalização. E a forma com que ele se estabelece em expansão territorial e crescimento é basicamente a partir da Inglaterra como centro dinâmico e na forma de impérios, né? Então, estamos falando de um capitalismo que tem impérios, que praticamente os estados nacionais, a ideia de estado nacional, ela é relativamente contida em poucas regiões, porque o que predomina é a relação do império com colônias, né? Então, o estado mínimo antecede o estado de bem-estar social e que, por sua vez, esse estado de bem-estar social está sendo sucedido, né, por um estado neoliberal, enfim, é outra discussão, mas então apenas para chamar a atenção que nós vamos tratar desse estado de bem-estar social como algo constituído, não é, ao longo da trajetória do capitalismo, sendo mais uma exceção do que sua regra. A regra no capitalismo não é o estado de bem-estar social, ele é algo determinado no tempo e que está, na verdade, entre o Estado liberal e o Estado neoliberal. Alguns dizem que a perspectiva do Estado liberal é aquela em que nós estaríamos diante de um capitalismo em expansão, em crescimento, né? Então, o Estado liberal é complacente com essa perspectiva, ao contrário do Estado neoliberal, que seria justamente um Estado que geria um capitalismo já em declínio, capitalismo sem condições de expansão, porque, na verdade, do ponto de vista territorial, ele já estaria estabelecido em praticamente todo o território do mundo, né? E aí uma discussão, tem um livro relativamente recente de Branco, que na tradução livre aí, um capitalismo sem rival, não é, que trata basicamente da experiência da China como sendo capitalista. É outra discussão, mas de toda maneira é essa a minha preocupação de situar o estado de bem-estar social. Então, sobre esse aspecto, eu gostaria de levantar então duas condicionalidades, meu modo de ver, está nos textos também, ajudam a entender a existência do estado de bem-estar social no capitalismo. Então, duas condicionalidades, né? A primeira condicionalidade está relacionada à ordem mais geral do capitalismo, né? Isso é algo endógeno ao capitalismo, mas de natureza mais geral, né? E a outra de natureza mais específica do capitalismo. O que podemos dizer em relação à ordem mais geral, né? Bem, a experiência do estado de bem-estar social ocorre, não é? Basicamente do interregno entre a experiência do sistema imperialista colonial, que vai basicamente até a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, que é quando, na verdade, se destrói a experiência passada, pregressa do imperialismo e das colônias, né? E, na verdade, isso permite a construção de algo que sucede o sistema imperialista, que é o sistema interestatal, né? Que é algo que vai se constituindo desde a Revolução Burguesa na Inglaterra, no século XVII, mas com poucos estados, de fato, e se difunde fundamentalmente ao encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, quando se constitui a ONU, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas, e a emergência, na verdade, de uma disputa no globo terrestre entre dois blocos, um bloco capitalista e outro não capitalista,
que fundamentou a Guerra Fria, mas, na verdade, essa experiência do segundo pós-guerra é uma experiência de difusão de um sistema interestatal, um sistema de estados nacionais, em que você tenha o processo de descolonização, a destruição dos impérios e a emergência de estados nacionais. Então, quando da realização da primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, o mundo não tinha 50 países. Todos os países foram, na verdade, convidados para participar. Todos participaram, mas não tinham 50 países. E o que nós vamos ver depois de 45, na realidade, é uma difusão de países, né? Nós chegamos a ter alguma coisa em torno de 200 países. Então, cada país tem o seu sistema, suas regras nacionais, né? Seus sistemas nacionais de habitação, transporte, saúde, tributação, moeda, né? Algo que não existia na condição de colônia. E as experiências que nós tínhamos anteriormente eram de poucos países, na verdade, com esses sistemas. Bem, então, o estado de bem-estar social ele está relacionado a esse interregno, basicamente entre a Primeira Guerra Mundial e o final, a guerra do Irã-Iraque, se quisermos, assim como referência de guerras, final dos anos 70, 79, 80. Né? Então, é um período que está depois da Primeira Guerra, da experiência do imperialismo e antes da globalização, porque a globalização capitalista, então, já, na verdade, mostra um questionamento crescente ao sistema interestatal, né? Porque protagonizado por grandes corporações transnacionais, né? Vai, de certa maneira, demolindo a experiência do comércio entre países, entre nações, para um comércio intra-empresas, empresas que são cada vez maiores do que países, não é? Em 2014, por exemplo, só havia 11 países que tinham orçamento público maior do que o faturamento de grande empresa, de grande corporação transnacional. Dos 200 países, só 11 tinham um orçamento maior do que o faturamento de grande empresa privada. Então, dos anos 80 para cá, a globalização, não é? O questionamento recorrente das fronteiras e, basicamente, a condução de regras internacionais que vão, de certa maneira, demolindo a capacidade de fazer políticas nacionais. Obviamente que isso não significa dizer que não tem espaço para políticas nacionais, Estado nacional, longe disso, tem países que têm, na verdade, estabelecido, mas apenas para chamar a atenção que é um pouco diferente do período anterior. Né? Então, o primeiro elemento de ordem geral, quer dizer, o estado de bem-estar social se caracteriza, na verdade, a sua existência, a sua fundamentação numa parte relativamente pequena do mundo, a partir da existência de um sistema interestatal, né, que constitui, então, regras nacionais, autonomia, soberania e assim por diante. Bem, assim, o segundo elemento dentro dessa ordem geral, né, de funcionamento está relacionado à existência de uma alternativa ao capitalismo. Né, uma alternativa que compete ao capitalismo e que, de certa maneira, leva a certas concessões diante da movimentação política, organizacional interna, porque questiona o capitalismo, dizendo que é possível oferecer condições de vida e de trabalho melhores às existentes, porque a alternativa conhecida, experimentada em outros países. Então, a existência, né, desde a Revolução Russa, a Constituição da União Soviética, né, que se constituiu, na verdade, em alternativa, sobretudo no segundo pós-guerra, e concorrência ao capitalismo, permitiu que praticamente um terço da população vivesse, não é, de forma distinta à experiência de 2/3 do mundo que estava submetido ao capitalismo, sendo uma parte desses 2/3 experimentado aí o estado de bem-estar social. Né? Então, me parece importante, do ponto de vista de ordem geral, chamar atenção para as oportunidades da existência do estado de bem-estar social, de um lado, no sistema interestatal, né, e, de outro lado, a existência de alternativa, de fato, ao capitalismo. Bem, então, isso seria, para mim, elementos de natureza mais geral. Agora, elementos de natureza mais específica, então, de cada país, porque há, obviamente, diferenças importantíssimas, a gente chama estado de bem-estar social como se fosse uma coisa homogênea, e não é. Tem grandes diferenças entre estados unitários, estados que são repúblicas, né, federativas, né, há especificidades muito grandes. Depende, então, de duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que são importantes de ajudar a entender as diferenças nacionais. De toda maneira, a experiência do estado de
bem-estar social se relaciona a uma determinada base material, né? Nós não temos experiências de estado de bem-estar social nas sociedades agrárias, né? Pressupõe, na verdade, ter como infraestrutura a indústria, a industrialização, né? Um sistema produtivo fundado na existência de uma indústria que predomina e dinamiza esse capitalismo, né? Então, a base material que explicita as possibilidades de desenvolvimento do estado de bem-estar social é a industrialização. Não temos experiência de estado de bem-estar social antes disso, antes da industrialização, e não é apenas existendo industrialização que tem estado de bem-estar social, mas ela é uma característica fundante, né? E, obviamente, com um país desindustrializado, uma sociedade de serviços, as possibilidades de existência do estado de bem-estar social são relativamente pequenas. E essa base material é importante porque, na verdade, o que fundamenta as possibilidades de você constituir um fundo público, né, que vai, de certa maneira, desmercantilizar as oportunidades de trabalho, né, porque até antes do estado de bem-estar social, a determinação do emprego ela é dada pelo setor privado. Com o estado de bem-estar social, não é, a determinação do emprego, na verdade, é compartilhada, porque cabe ao Estado, de um lado, financiar a vida sem desconectando, na verdade, da condição de trabalho. Então, foi possível reduzir a dimensão da força de trabalho, retirando pessoas desta condição, embora estivessem em idade de trabalhar, mas elas não trabalharam porque havia um sistema de financiamento que era a aposentadoria, então se retiram pessoas com mais idade do mercado de trabalho, se retira deficientes físicos, doentes, né? E retira-se do mercado de trabalho também crianças e adolescentes, porque a industrialização do século XIX na Europa foi feita basicamente com crianças, né? Então, você reduz o tamanho da força de trabalho, permitindo que a parte que é excluída, digamos assim, da condição de trabalhador, vai viver de rendas a partir da existência do fundo público. Então, reduz o tamanho da força de trabalho, o que é fundamental porque no capitalismo, em geral, o mercado de trabalho funciona de forma abundante a oferta, né, para uma determinada demanda. E isso faz com que as condições de competição no mercado de trabalho sejam, em geral, desfavoráveis aos trabalhadores, né, porque muita gente disputando poucos empregos, né, torna fraco os sindicatos, etc. Então, esse aspecto é importante. E, segundo aspecto, é importante também porque o Estado passa a ser um grande empregador, né, cujas condições de emprego não são dadas pelo setor privado. Em geral, a empresa privada, empregador, não é, só abre uma oportunidade desde que ele vê no emprego desse trabalhador, né, uma receita superior ao custo, né? Então, esse é o determinante fundamental do emprego capitalista, se haverá uma receita superior aos custos da contratação, se a produtividade marginal do trabalho é superior ao custo marginal, né? Linguagem aí do economista que não quero muito usar. No caso do emprego no Estado, não se trata de produtividade, se trata, na verdade, do atendimento de necessidades politicamente estabelecidas, né? E com base nas necessidades politicamente estabelecidas é que se atrai a formação de um fundo, de uma tributação que arrecada do excedente as condições para financiar o atendimento dessas necessidades. Então, tem um estudo interessante que analisa a evolução do mercado de trabalho nos países desenvolvidos entre 1950 e 1980 e mostra basicamente que todos os países envolvidos, excluindo apenas a Alemanha e os Estados Unidos, os demais países não criaram emprego no setor privado. Ou seja, o setor privado não aumentou consideravelmente o emprego entre esses dois momentos, de 1950 e 1980. O que criou emprego e garantiu, digamos assim, a experiência inimaginável do pleno emprego, não é, foi justamente o emprego público e a retirada das pessoas do mercado de trabalho através de um financiamento, através de garantias de renda, etc., né? Bem, então, a base material é a industrialização. E segundo elemento dentro desta especificidade interna está diretamente relacionado, digamos assim, à estrutura de classes e à superestrutura que deriva da estrutura de classes, né? Ou seja, a dinâmica, o sistema político, em última análise, não é? A professora Chauí,
no seu livro, no seu artigo muito interessante sobre democracia e autoritarismo, ela, na verdade, iguala a democracia a direitos. Os direitos no capitalismo só existem por força da democracia. Sem democracia, os direitos são muito frágeis. E se os direitos estão sendo suprimidos na atualidade, é porque a democracia também está cada vez mais frágil. Então, a superestrutura da sociedade, então, o sistema político, o regime de governo, os direitos, as instituições, né, a representação dessa estrutura social na forma dos sindicatos, associações de bairro, etc. Ou seja, aí a correlação de forças, né, que se tornou um elemento muito importante para garantir a constituição desse estado de bem-estar social. E, nesse sentido, a estrutura de classes derivada da indústria, da base material, e que permitiu, na verdade, romper com o que havia até então, basicamente a década de 30, a polarização brutal no mercado de trabalho, que era a polarização entre os muito ricos e os muito pobres. A industrialização, o fordismo, digamos assim, a grande empresa é que vai permitir a construção de algo novo no capitalismo, que são as chamadas classes médias assalariadas. São aquele contingente de trabalhadores submetido a condições de trabalho no mesmo local e que, de certa maneira, as suas remunerações não são apenas salários, mas ganhos indiretos, né? Participação em lucros, entre outras modalidades que, de certa maneira, deslocam assim, do tipo de remuneração que havia até então, né? Então, em certo sentido, a polarização do mercado de trabalho ela é suavizada pela expansão de empregos de classe média, vamos dizer, ou de pós-trabalhos intermediários, né, entre a base da pirâmide e o cume da pirâmide social. Você tem a difusão de muitos e de forma heterogênea de ocupações intermediárias, que basicamente são resultados do que alguns autores chamam, na teoria da segmentação, que é basicamente os trabalhadores vinculados aos mercados internos de trabalho, diferenciando do mercado geral de trabalho. Aí um parênteses, então, mercado interno de trabalho seria aquele mercado de trabalho próprio da grande empresa. Porque, por hipótese, para ser um exemplo, eu sou piloto de avião, tá certo? Trabalho numa companhia, se eu perdi um emprego, eu não vou no dia seguinte procurar um emprego no comércio para trabalhar como vendedor, né? Pode até ocorrer, mas exceção. O que acontece é que esse trabalhador que perdeu o emprego, sei lá, como piloto de avião, ele vai procurar exercer essa mesma função em outra empresa compatível. Então, esse é o mercado interno de trabalho, mercado em geral que tem planos de cargos e salários, que tem estrutura de representação, sindicatos funcionando, etc., que é diferente do mercado geral de trabalho. Então, mercado geral são, de maneira geral, os postos de trabalho mais simples, como limpeza, não é? Com vigilância, serviços de maneira geral. Então, que a pessoa trabalha como de limpeza numa loja, perdeu um emprego lá, ela vai buscar ser trabalhar no comércio, trabalhar como trocador de ônibus, ou seja, ela faz qualquer coisa. Né? Então, a importância do mercado interno de trabalho, do ponto de vista da explicação dos sindicatos gerais, né? Conforme diz Hobsbawm, né? Na transição dos antigos sindicatos de ofício para os sindicatos gerais, novo sindicalismo, diz Hobsbawm, ao analisar a experiência da Inglaterra ao final do século XIX, passagem para o século XX. Esse tipo de organização sindical, os grandes sindicatos, que vão fazer acordos coletivos, vão fazer negociação na grande empresa, não é? Eles, na verdade, pressupõem a existência dessa estrutura ocupacional. Não é? É um sindicalismo que, diferentemente do sindicato de ofício, o novo sindicalismo, ele participa da empresa do ponto de vista da presença, da organização por local de trabalho, porque para ele o lucro não é o roubo, não é como fora entendido no sindicato de ofício, os sindicatos anarquistas, por exemplo, que entendiam que o lucro da empresa era o roubo do trabalho não pago e, portanto, o sindicato de ofício não negociava com a empresa, não ia negociar com o ladrão, não é, que roubava parte do salário dos seus trabalhadores. O sindicato de ofício não queria negociar, o sindicato de ofício queria ocupar a fábrica e dirigir a fábrica, e o patrão seria desnecessário, né? Diferentemente do novo sindicalismo, que surge no final do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, que é um sindicalismo que faz a negociação coletiva. Né? Ele lê o lucro, entende o lucro como um emprego de amanhã. Quanto mais lucro a empresa tiver, melhores as condições da negociação, em termos de remuneração, em termos de condições de trabalho e de garantia de emprego. Né? Então, basicamente é isso que explicaria
a meu modo de ver, não é a especificidade do capitalismo de conter a presença de um estado de bem-estar social. Não é? Então, lembrando, de um lado, não é, a existência de um sistema interestatal, né, a existência de alternativa para competir com o capitalismo, a existência de uma base material fundada na indústria, na grande empresa, e uma estrutura de classe, né, que, de certa maneira, rompe com a trajetória anterior do capitalismo, que é da polarização do mercado de trabalho. Então, isso vai dar as instituições, a luta pela democracia e as transformações que a gente vai ter no pós-guerra. E tudo isso, obviamente, dentro do crescimento econômico, né, que é o período em que se diz os chamados 30 anos gloriosos, né, no final da Segunda Grande Guerra Mundial e a década de 70, em que o capitalismo cresceu muito, cresceu com pleno emprego, cresceu com inclusão social, cresceu com democracia. Que o texto também trata da questão mais atual, não é? Ou seja, como entender o estado de bem-estar social pós-80, cujas condições que falávamos anteriormente praticamente não existem mais. O que existe de forma muito parcial, não é? O nosso sistema interestatal, obviamente, nós temos 200 países, mas a capacidade de definir políticas nacionais não tem sido cada vez mais questionadas. Valendo o material da Organização Internacional do Trabalho, aí tem que contabiliza que 130 países fizeram reformas trabalhistas desde a crise de 2008, né? Sempre com o mesmo sentido de redução do custo do trabalho, etc. Então, nós estamos falando, na verdade, de uma circunstância histórica, né, que se questiona, inclusive, se há ou não alternativa ao capitalismo, de países cada vez com menos base industrial, né, e cuja estrutura de classe, resultado disso, é uma estrutura de classe cada vez mais polarizada, não é, entre os muito ricos e os muito pobres, e um certo desaparecimento das ocupações de nível intermediário, né, classe média assalariada praticamente desaparecendo, dado a mudança da estrutura ocupacional, e uma mutação da classe média assalariada para uma classe média proprietária, que é completamente diferente, né, da forma de pensar do que era a classe média assalariada. Bom, é evidente que, se a gente olhar a trajetória do gasto público, ele se mantém relativamente no mesmo nível ou até maior do que estava lá antes da globalização, no final dos anos 70 e início dos anos 80, mas esse gasto social tem sido modificado do ponto de vista da composição, é um gasto social mais voltado cada vez mais para segmentos de maior idade, deixando de fora ou parcialmente incluído os mais jovens, os imigrantes. Então, na verdade, você tem uma polarização em torno do estado de bem-estar social, as reformas que foram sendo feitas, entre elas a Seguridade Social, por exemplo, foram mantendo os mais velhos, os que já tinham colaborado nesse sistema e deixando de fora cada vez, tornando mais difícil o acesso dos mais jovens. Então, nós temos uma polarização muito grande em relação a isso, porque se tratam de países constituídos por sociedades de serviços, né, cuja estrutura de classe é muito diferente da estrutura da sociedade industrial, embora existam serviços modernos, inegavelmente, mas tem uma base crescente de serviços tradicionais, né, serviços vinculados à reparação, serviços pessoais, cuja renda dependa mais da concentração da renda do que propriamente dito da dinâmica econômica. Márcio, uma primeira indagação. No texto mais geral, né, agora não a sua fala, mas o texto geral, então há uma tentativa de fazer uma tipologia dos estados de bem-estar social, né? E, claro, é uma visitação à literatura, e nessa visita à literatura, o texto enfoca naquelas reflexões que definem três tipos, né, do estado de bem-estar social no mundo central, só que no finalzinho faz um comentário de que haveria, mesmo na dinâmica do capitalismo central, um quarto tipo, que seria o welfare state mediterrâneo, né? Está lá no texto. E aqui mais uma indagação antes de a parte brasileira. Nós temos uma pouca, eu conheço pouco, não sei se você conhece, da experiência de um outro tipo, que foi o tipo do Sul, ou seja, a experiência argentina na matéria, entende? Que eu acho talvez
fosse interessante a gente também, na reflexão sobre o Brasil, considerar, né? E é evidente que sempre aquela minha indagação sobre os arranjos políticos dessas tipologias, né? Quer dizer, que é um elemento também esclarecedor, né? Por exemplo, esse welfare state do Mediterrâneo, claro, está aí a Itália, mas está aqueles países que estavam saindo de ditaduras como o franquismo, a Grécia e a própria Portugal. É mais um pouco sobre a questão das tipologias, né? De outras variáveis que compõem essa percepção, né? Essa é uma lacuna que o texto, de certa maneira, não conseguiu oferecer ao leitor. Essa perspectiva de 3 tipos de welfare state é uma construção basicamente consolidada na literatura europeia e também norte-americana, né? Tem um Estado social mais liberal, mais social-democrata e mais meritocrático ou mais corporativo nesse sentido, do ponto de vista da estrutura da sociedade existente. Mas também tem um aspecto relevante que é a questão da temporalidade, não é? A vitória do Partido Trabalhista inglês em 45, inimaginável, inclusive, diante da importância que a Inglaterra tinha na Segunda Grande Guerra Mundial, mas a ascensão do Partido Trabalhista inglês em 45 e 50, basicamente, ficou ali as bases do relatório de Beveridge, que era um liberal, diga-se de passagem, estava muito preocupado em garantir o pleno emprego durante a paz, porque durante a guerra praticamente havia o pleno emprego, né? Então, como garantir o pleno emprego, um padrão de vida decente no crescimento, na presença da paz e não da guerra. E aí os grandes instituições, não é, que fundam o Estado de Bem-Estar Social, que é basicamente a Seguridade Social, a saúde, a previdência, a assistência, isso é fundado ali em 45, com um amplo projeto de estatização, né, de bancos, estatização das ferrovias, quer dizer, um processo muito rico ali de 45 a 50, mas ele não se sustenta do ponto de vista político, porque o Partido Trabalhista perde as eleições, e aí nós vamos ter o Partido Conservador inglês por longo período, mas sem alterar fundamentalmente esse salto que dá ali no encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. E você tem, obviamente, ali em outros partidos, não é, em função do plano Marshall, que tanto se tem falado, que o mundo precisa de um plano Marshall atualmente, mas, na verdade, o plano Marshall foi uma espécie de escolha dos amigos da expansão dos Estados Unidos, né? Porque o plano Marshall tinha 2 condicionalidades, né? Foi aquela ajuda entre 1947, 1953, 54, de reconstrução da Europa, mas ali haviam 2 requisitos interessantes de a gente lembrar, né? O primeiro requisito é que o país, para receber ajuda financeira dos Estados Unidos, não poderia ter alguma coalizão de partido de esquerda. Isso fez com que, por exemplo, na Itália, que ali no encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, o Partido Comunista fazia parte da coalizão, ele foi alijado da coalizão, né, e nunca mais houve a presença do Partido Comunista italiano, sempre foi um excelente partido de oposição, mas com ampla base eleitoral, organizativa, mas sem ser governo, né? Quando foi governo já era outra sigla partidária. Mas, em todo caso, então, o Estado de Bem-Estar Social, isso ocorreu na Alemanha, isso ocorreu também na França, ou seja, a ajuda dos Estados Unidos foi uma ajuda que pressupunha a exclusão dos partidos comunistas, né? Então, na verdade, a experiência do pós-guerra é uma experiência constituída de partidos que não são comunistas, uma base social-democrata, mas também uma base conservadora. Tanto na França, por exemplo, né? O segundo elemento do Plano Marshall, não é que, na verdade, a reconstrução europeia deveria ser feita com a presença de empresas americanas, que foi, na verdade, o elemento importante para a internacionalização da grande empresa americana, né? Então, o que era imaginável, empresas americanas produzindo e contribuindo na reconstrução europeia, que tornou-se um método comum, ou seja,
Hoje, quando tem algum conflito, em geral a ONU participa, comanda, os Estados Unidos, ou, enfim, os países que participam da formação do exército para aquele conflito são os países que são chamados para possível reconstrução depois da guerra ter se encerrado, né? Então, isso significou dizer, na verdade, que a reconstrução europeia já foi a reconstrução com a presença do capital norte-americano, e, de certa maneira, também facilitou, digamos assim, a partir dos anos 50, a vinda de empresas estrangeiras, sobretudo europeias, para outros países, como o caso do Brasil. Quer dizer, trazendo o tema para cá, né, embora o Getúlio fizesse uma série de manifestações para que houvesse a presença de empresas americanas aqui, não é? Os americanos olhavam para cá e diziam, isso aí não é possível, esse país não tem condições de ter indústria, nem nada. Tanto é que quem vem para cá primeiro, já no plano de metas do Juscelino, são as empresas europeias, são as alemãs que vêm, por exemplo, os americanos só vêm depois e ainda, na verdade, vêm comprando empresas já existentes, né? Ford vem aqui, compra o Williams, e temos aí uma realidade que caracteriza, na verdade, a construção do Estado de Bem-Estar Social com diferenças de tempo, né? Na verdade, aí a Itália, Portugal, Espanha, Grécia vão construir o seu Estado de Bem-Estar Social, mais ou menos consolidá-lo já no final, na década de 70. Então, diferente do ponto de vista da realidade inglesa, por exemplo. Então, por isso que essa tentativa de diferenciar as especificidades, não é? E você traz aqui a experiência da Argentina, o Chile, de alguma forma, também poderia ser mencionado, não é? Mas, no fundo, ali está a preocupação desse texto é mais ou menos olhar aí o centro do capitalismo, como é que o centro do capitalismo enfrentou esse tema. Agora, você não deixa de ter razão que nós temos diferenças que deveriam ser tratadas e que, de certa maneira, não foram mencionadas. Então, bom, como nós todos sabemos, né, nós não somos uma ilha. O Brasil faz parte de um sistema e ele se integra a esse sistema de forma tardia, né? Nós, vamos usar essa palavra, conquistamos a nossa independência na crise do Império Português, né, e na ascensão do Império Inglês. E obtivemos, não é, o ingresso no capitalismo, propriamente dito, depois de uma longa transição, basicamente entre 1808 e 1888, demarca esse período de 80 anos de transição de uma sociedade, de uma economia pré-capitalista, né, um mercantil escravista, quando se funda, digamos, uma economia nacional a partir de 1822, como sabemos, é uma longa fase de transição para o capitalismo, né? Essa transição já começa logo com a vinda de Dom João VI, né, que libera o comércio, a abertura dos portos, que, na verdade, coloca em situação difícil o tráfico europeu, que era o que dominava o tráfico, o comércio, e, ao mesmo tempo, se encerra as experiências das corporações de ofício, que era a forma de trabalho que não era escrava. Então, ali a igreja vai perdendo seu papel e nós temos, aí desse período todo, não é, o ano de 1850, que é um ano muito importante, que, de certa maneira, vai institucionalizando o modo de funcionamento do capitalismo, que é a definição, não é, de propriedade privada, através da Lei das Terras, em 1850, através do Código Comercial, não é, que vai estabelecendo, então, as regras dos contratos, e o próprio fim do tráfico negreiro, né, que, de certa maneira, começa a sufocar as possibilidades de manutenção do trabalho escravo no Brasil, né? Até chegar, então, na década de 1880, que põe fim ao trabalho forçado e abre, então, a outra perspectiva do trabalho livre. Então, nós temos, quer dizer, obviamente, isso tudo é controverso, mas, de certa maneira, a passagem, né, da escravidão para o capitalismo, ela, na verdade, funda as bases de uma sociedade salarial. O que está em curso ali é, na verdade, construir no país uma sociedade salarial, né? E essa sociedade salarial
tem um grande êxito, basicamente, entre 1889 e 1989, ou seja, praticamente aí 100 anos, não é, de progressão e avanço da sociedade salarial. Desde 1990 que o Brasil vem numa trajetória de declínio do assalariamento, especialmente o assalariamento com carteira assinada, que é a perspectiva que estabelece a partir da década de 1920. Não apenas o projeto de sociedade salarial instalado ali no nascimento da República, como também a presença do modernismo, vamos dizer assim, e junto com o modernismo, o tenentismo, nos anos 20, a perspectiva, na verdade, de construção de uma sociedade salarial cuja cidadania seria regulamentada, seria, né, uma sociedade assalariada com regras, né? Então, uma sociedade salarial e cujas regras seriam justamente os direitos sociais, tá certo? Então, teriam direitos sociais os assalariados com uma formalização, com um contrato formal de trabalho. E aí que se separa, então, o trabalho assalariado formal do informal. Isso tem a ver com a lei Eloy Chaves, lá de 1923, né, que estabeleceu, né, para uma categoria específica, em São Paulo, ferroviários, né, a estabilidade no emprego, né, e a previdência, a aposentadoria. E a partir daí nós vamos tendo uma luta enorme de várias categorias para a implantação desta mesma perspectiva da regulação através, então, dos direitos. Isso vai até 1930, que você tem, então, as antigas caixas de aposentadoria e pensão, né? E com a Revolução de 30, com Getúlio, etc., uma transformação das caixas de aposentadoria e pensão nos institutos, né, de aposentadoria e pensão. Então, já agora, uma institucionalização, então a presença do Estado regulando isso através de categorias. Mas para fazer jus a esses direitos, você tinha que ter, né, a cidadania era regulada por esse tipo de perspectiva da formalização. Isso se estabelece até o golpe de 64, não é? Quando, na verdade, você tem uma modificação importante no sistema de direitos, né, que, de certa maneira, de um lado, cria uma unificação, né, os institutos de aposentadoria e pensão, dos comerciários, dos industriários, os vários institutos que eram tripartites, inclusive, geridos tripartitemente, se transformam num Instituto Nacional, o INPS, né, com gerência, uma tecnocracia de gerenciamento disso, unificada, e se perde a estabilidade do emprego, né? A introdução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a rotatividade do trabalho, etc. Mas, na verdade, há um impulso do ponto de vista do assalariamento e da contratação com esses direitos sociais, né? Os contratos formais de trabalho. E, ao mesmo tempo, algo que tinha iniciado em 63, né, 20 anos depois da introdução da CLT, que é uma marca dos direitos sociais e trabalhistas. Eu já li que Getúlio tinha mandado, ele tinha um projeto de leis sociais, né, que era a ideia de... acabei lendo uma tese, agora um parênteses aqui, uma tese que na verdade, vincula o Getúlio Vargas com o Roosevelt. E aí a preocupação do Getúlio basicamente era o apoio dos Estados Unidos, e aí tem um movimento também uma perspectiva de construção de fundos sociais aqui, que seria a universalização, uma espécie de Estado social embrionário, né? Mas eu li que esse projeto teria sido apresentado lá em 45, mas nunca foi votado, etc. Mas o que tem, né, de fato, é a CLT. A CLT, ela, na verdade, consolidou algo como 15 mil leis que haviam sido estabelecidas nos anos 30, que eram leis de garantias de direitos para categorias e que são consolidadas, não é, por um código para todos os trabalhadores com carteira assinada. Fortalece esse movimento de cidadania regulada. E, a partir do final dos anos 50, início dos anos 60, você tem uma mobilização no Brasil em torno do campo, né, que o campo ficou de fora, né. Também há interpretações de que Getúlio queria fazer a CLT para todos os trabalhadores, mas a reação da oligarquia agrarista foi enorme, ou seja, eles, fruto do encerramento
a contra-revolução de 32 era que a oligarquia entregaria as armas, na verdade, não entregar as armas, mas baixariam as armas, desde que o projeto de modernização do Getúlio seria basicamente uma modernização urbana e não rural. Então, não haveria reforma agrária, não haveria direitos sociais trabalhistas, não haveria sindicalismo, etc., no campo. Só poderia ser feito lá longe, lá na cidade. Né? Então, a maior parte dos trabalhadores fica de fora. O censo, segundo o IBGE, em 1940, de cada 10 trabalhadores no Brasil, apenas um estava na cidade. Então, a CLT foi feita para algo que quase não existia. Mas, obviamente, com a industrialização, cresce o emprego assalariado, cresce a urbanização, então, vai aumentando o contingente de trabalhadores protegidos, mas no final dos anos 50 e 60 há uma série de conflitos no campo, seja pelas ligas camponesas no Nordeste, seja pelo movimento da agricultura sem terra, o MASTER, no sul do país, uma pressão para que os direitos sociais comecem a chegar ao campo. Então, nós temos lá em 63, né, o direito de sindicalização, o Jango, e o direito à previdência ali vai se constituindo, e o que, na verdade, generaliza isso, de maneira geral, é com o Fundo Rural já aí sob a ditadura. Né? Então, também aí esse outro movimento importante de começar a integrar os trabalhadores rurais. Né? E esse movimento é que quem tem direito à saúde, por exemplo, até 85, né, quem tem carteira assinada. Quem não tem carteira assinada não tem direito à saúde, tá certo? E aí, ou tem hospitais de filantropia, que são uma coisa dramática, ou tem dinheiro, aí tem um hospital privado. Bom, e como sabemos, a Constituição de 88, na verdade, é que instaura aí os grandes complexos do Estado de Bem-Estar Social. Então, chegamos aí, já somos um capitalismo tardio, então, na verdade, o Estado Social se estabelece de forma tardiamente. E as condições para a sua estabilização no Brasil, na verdade, colocam uma especificidade enorme, né? Porque, ao contrário do que nós tratávamos anteriormente, o Estado de Bem-Estar Social na Europa, sobretudo, mas também em outros países, Estados Unidos e tal, o Estado Social pressupunha crescimento econômico, industrialização. Né? Então, o período que nós tivemos mais crescimento econômico, o Brasil praticamente era uma espécie de Índia entre os anos 30 e 80, né? Quer dizer, a economia crescia 7% ao ano, nós éramos alguma coisa como 1% do PIB mundial em 30, e chegamos em 1980 a 3,2% do PIB, ou seja, o país crescia acima da média mundial. Nesse período de crescimento econômico, na verdade, você não teve a construção do Estado de Bem-Estar Social. Houve aumento do fundo público. Né? Em 1985, por exemplo, o gasto social no Brasil equivalia a 13,5% do PIB. 13,5% do PIB, e cerca de 2,7% da população recebia alguma transferência de renda. Então, obviamente, não dá para chamar esse Estado de Bem-Estar Social, mas havia algum complexo educacional, por exemplo, assistencial, mas obviamente minoritário, residual em relação à dinâmica capitalista que havia se visto. O que é importante talvez aqui destacar é que nós saímos, né, de um gasto social equivalente a 13,5% do PIB em 85 para um gasto social equivalente a 24% do PIB em 2014. Então, obviamente, um salto significativo nesse sentido, praticamente quase 11 pontos percentuais de aumento do gasto social brasileiro. Ocorre que, diferentemente dos países desenvolvidos, países onde é que se constituiu o Estado de Bem-Estar Social, o fundo público para financiar esse gasto social foi um fundo público assentado na arrecadação das classes médias e, sobretudo, dos pobres. Ou seja, os ricos ficaram de fora, imunes ao financiamento do Estado de Bem-Estar Social. Na realidade, houve uma equação ali na virada do governo Sarney para o governo Collor e depois do Fernando Henrique. Né? Os ricos já pagavam pouco, mas alguma coisa eles pagavam. Né? A alíquota máxima do imposto de renda no Brasil, a alíquota máxima era de 45%, caiu do governo Collor para 25%. Né? Hoje é 27%. E depois os ricos pagavam, era taxado lucros e dividendos, né? Até 1994. Aí em 95 tem a reforma do Fernando Henrique, tira-se e se isenta lucros e dividendos.
Então, os ricos, na verdade, financiaram o Estado, né, de uma forma muito privilegiada, que, ao invés de financiar pagando imposto, os ricos financiaram o Estado, na verdade, comprando título público a preço de ouro, né, comprando o título público sendo pago com uma taxa de juros, sendo, em geral, uma das mais altas no mundo. Então, essa equação de financiamento do Estado, na verdade, fez com que os pobres, de alguma forma, tiveram acesso a esse estado de bem-estar social, o Sistema Único de Saúde, inegavelmente, mas por peculiaridades do Brasil, né? Porque o sistema SUS, né, é um sistema público de acesso, porém a oferta, em geral, é privada, certo? O Estado compra o serviço, é um pouco essa perspectiva, certo? É a mesma perspectiva que, de certa maneira, permitiu que, durante os nossos governos, tá certo? Nós aumentássemos o acesso ao ensino superior no Brasil. Mas quando nós vamos analisar, não é, esse acesso fantástico do ensino superior no Brasil, o que aconteceu é que o acesso foi fundamentalmente proveniente do setor privado, né? Em 2002, por exemplo, cerca de 30% da oferta do ensino superior era público. Em 2014, nós tínhamos 25%, 26% do acesso ao ensino público, do acesso ao ensino superior é público. Então, essa forma de funcionamento do Estado, que ele, na verdade, ele aumentou a carga tributária, tá certo? Ele vai financiar o acesso à educação, à saúde, mas, em geral, a oferta é feita pelo setor privado, né? Assim como, por exemplo, não é, nós tínhamos um percentual em torno de 15%, um pouquinho menos da população que tinha acesso a planos de saúde privado, não é? E isso vai quase a 20 e poucos por cento lá em 2014. Então, essa é uma característica nossa do Estado nosso de bem-estar social, ou seja, que a gente promove essa integração, os direitos, né, mas que depende, de certa maneira, aí de uma forma híbrida, diferentemente, por exemplo, da experiência inglesa ou francesa, né, que o sistema de saúde é público e estatal nesse sentido de funcionamento. Isso também relaciona a forma com que nós financiamos, como é que foi financiado esse tipo de tarefa, né? Em geral, a universalização do acesso na educação básica, por exemplo, né? Foi uma universalização com pouca elevação no gasto social, no gasto público, com a educação. Então, você faz uma universalização meio por baixo, no caso da educação pública, não é? Bom, então, o que eu quero chamar a atenção é que nós fizemos esse movimento de construção do estado de bem-estar social numa época do capitalismo praticamente estagnado. O capitalismo crescia muito pouco, não é? Quer dizer, se em 1980 o Brasil representava cerca de 3,2% do PIB, não é? Atualmente o Brasil representa 2% do PIB, um período em que nós crescemos muito menos do que a média mundial. Então, outra especificidade importante. A gente fez um esforço gigantesco de montar um estado de bem-estar social, cujo fundo público, cuja tributação não veio dos ricos, veio da classe média assalariada e, sobretudo, dos mais pobres, né? A estrutura tributária revela que quem ganha 2 salários mínimos compromete cerca de 40% do que ganha na forma de tributação, sobretudo indireta, não é? E aí vai aliviando à medida que cresce a renda no Brasil. Outro aspecto importante é que parte desse financiamento se fez no primeiro momento com inflação, né? Que foi basicamente a experiência mais longeva do século XX de superinflação entre 1979 e 1994. Bem, então o que nós temos a revelar, e eu vou ficar por aqui para ter algum diálogo também, dada as especificidades do estado de bem-estar social. Ou seja, nós montamos o estado de bem-estar social quando a economia crescia relativamente pouca, montamos o estado de bem-estar social tributando não os ricos e sim os mais pobres, e montamos o estado de bem-estar social quando, na verdade, havia um movimento de desindustrialização. Então, o que nós fizemos aqui não foi pouca coisa, que eu quero chamar a atenção. É um estado de bem-estar social tardio, mas que se estabelece em condições específicas muito difíceis. Se não é o peso, eu diria assim, das instituições partidária, do sistema político, dificilmente nós teríamos estabelecido, dado as condições estruturais diferentes daquelas que permitiram, aí, no segundo pós-guerra, que se verificou nos países europeus. E, sobretudo, pelo fato de que a estrutura de classe também se dissolvia. Não é? Ou seja, os defensores, a gente pensar assim lá nos anos 80, eu sei que todo mundo aqui é jovem, nem vai lembrar o que aconteceu nos anos 80, não é? Mas nos anos 80 a classe média assalariada ia à rua para defender educação pública, saúde pública, não é? Bom, hoje a classe média não sai para nada, porque também o tipo de classe média que nós temos é uma classe média, em geral, proprietária, não é? Classe média
que foi convertendo os seus empregos assalariados em PJ, né, em empreendedor, em consultor. Então, na verdade, muda a perspectiva de entender o conjunto da sociedade a partir do assalariamento. E, ao mesmo tempo, a questão da perda de importância relativa do assalariamento total da ocupação. O que cresce, basicamente, no Brasil são os empregos de pequena empresa, microempresa, empregos dado aí a reestruturação produtiva, a terceirização, etc. Quer dizer, o tipo de trabalhador é um trabalhador cada vez mais autônomo, que era o autônomo vinha decrescendo até os anos 80, depois passa a crescer. Né? Então, se também uma estrutura social com representação difícil de ser estabelecido. Então, acho que com o golpe, na verdade, lá já em 2016, essa fantasia que o Celso Furtado escreveu no seu livro, essa fantasia desfeita, ela fica muito mais evidente na medida em que você chega em 2014, não é, com quase 30% da força de trabalho beneficiada com algum programa de garantia de renda. Quer dizer, nós tínhamos em 85 2,7% e fomos a 26,8% da população em 2014. Se nós olharmos o que nós estamos vivendo hoje, que é uma coisa estranhíssima, nós temos 40% da população, não é da força de trabalho, recebendo algum benefício do Estado hoje, por força aí dos programas que foram introduzidos com a pandemia. Né? Em 2019, nós tínhamos 10% da população que recebia algum benefício, nós estamos a 40%. Então, a questão que se coloca é como é que vai se gerir essa realidade, tá certo? Um capitalismo sem crescimento, uma estrutura social muito heterogênea. Né? Na verdade, esse período é um período com a desindustrialização, a destruição das ocupações de nível intermediário, e que nós estamos diante, na verdade, de uma estrutura social muito polarizada, né? Entre os que ganham muito e a base que ganha muito pouco. Né? Então, que Estado pode operar nessa estrutura social? Né? Um tipo de representação, com descrédito dos partidos, enfim, tudo que mais que nós já sabemos muito bem. Vicente, vou ficar por aqui, aí vamos ver se organizamos a fala em torno aí de perguntas, se houver. Obrigado. Obrigado, Márcio. Então, a nossa comunidade está com a palavra. Miguel, por favor, Miguel. Não é mais um comentáriozinho, né? Assim, todo Estado social, ele tem uma junção de pelo menos 3 atores principais, né? São os movimentos sociais, são os sindicatos organizados, são os partidos progressistas, digamos assim. No Brasil, isso ficou meio assim, montado de uma forma meio esquisita, embora os movimentos sociais e os sindicatos tivessem dado origem ao PT, por exemplo, aqui em São Paulo. Só existiu porque tinha uma indústria, porque tinha um movimento operário e que depois se transformou num partido. E que promoveu as várias lutas para que a gente conseguisse alcançar algum Estado social. E que desembocou na Constituição de 88. Só que hoje a gente aqui está como, né? Não existe mais um movimento operário, na verdade. Porque quem que é o operário de hoje? É o cara que faz telemarketing? É o entregador do iFood? Quem que é o cara que está na base do movimento, do que teria um movimento sindical? O movimento sindical está numa encruzilhada, ele não pode ser mais o que ele era nos anos 80. Ele tem que ter alguma outra forma de se organizar, e é uma forma de se organizar extremamente complicada, né? Você não tem mais... Os partidos progressistas estão muito por baixo hoje em dia. E os movimentos sociais estão capturados ou pelas igrejas, ou pelas milícias, ou pelo tráfico. Quer dizer, a saída é complicada hoje em dia. Então, eu queria saber se você tem alguma ideia sobre isso. E uma outra coisa, você fala da classe média que foi virando de assalariada, né, autoassalariamento, ela foi
se pejotizando ao longo dos anos, né? Por isso que eu quero saber se as propostas que estão rolando por aí no Congresso de acabar com o simples, que é do seu amigo Saxida, seu grande amigo Saxida, e de taxar os dividendos, tem uma mínima chance de prosperar. É só isso. Olha, Miguel, também não sei se tem resposta, é mais uma reação aqui. Eu parto da hipótese seguinte: esse período que nós estamos vivendo agora é um período, do ponto de vista histórico, eu sou bem otimista, porque entendo que nós vivíamos, na verdade, aí a transição da ditadura para a democracia foi, na verdade, uma transição que nos levou a um impasse, tá certo? Um impasse muito grande, porque as questões colocadas ali na década de 80 eram chaves para resolver a situação do Brasil, tá certo? Porque ali me parece que a questão central nos anos 80, o mundo estava diante do ajuste americano, estava diante de uma terceira revolução industrial e tecnológica, não é? Havia uma globalização, a possibilidade de se inserir de uma forma diferente no mundo. E a gente, quando compara a situação do Brasil com de outros países, que era melhor, a posição do Brasil era melhor do que a Coreia do Sul, era melhor que a China, tá certo? E 30, 40 anos depois, nós ficamos numa situação pior, ou seja, nós tomamos decisões erradas, isso que eu quero chamar a atenção, né? E isso tem a ver com o modo que nós transitamos da ditadura para a democracia, porque, na verdade, o ciclo político da nova república, ela permitiu gerir melhor esse impasse, tá certo? O impasse de você ter transitado de uma situação, não é, sem ter levado as consequências que deveriam ter sido levadas. Ou seja, nós ganhamos, posso estar equivocado, tá certo? Desculpe, estou cheio de autoridades aqui, mas a transição para a democracia, na verdade, ela foi derrotada, tá certo? Pelo menos é a leitura que eu tenho. A campanha pelas diretas foi derrotada. Se nós tivéssemos tido eleição direta em 85, talvez a situação do Brasil seria bem diferente, né, do que uma eleição que foi no colégio eleitoral, colégio dos militares. E nós só ganhamos no colégio, diga-se de passagem, não é, porque uma parte que sustentava o governo veio para o outro lado, veio para a oposição, não é, que é o que explica Sarney, não é, que era presidente do PDS, tá certo? Ter vindo para o PFL, antes foi presidente do PDS, tá certo? Da Arena, foi para o PDS, depois para o PFL, como sabemos, né? E veja que no ciclo político da nova república nós tivemos 2 presidentes que foram presidentes que estavam dentro da ditadura militar, certo? Que foi o Sarney, né? E foi o Collor. O Collor também como dizia o Brizola lá, o filhote da ditadura, né? Então, eu acho que o impasse não foi bem resolvido, mas, de outro lado, a nova política foi muito hábil, tá certo? Dentro dessa dificuldade do país não crescer, do problema do assalariamento, de você construir as bases do estado de bem-estar social, não é? Sem fazer reforma tributária, você aumentou em 11 pontos percentuais a carga tributária, o que nós fizemos um milagre aqui, a meu modo de ver, não é? Mas o que eu quero chamar a atenção é que me parece que nós estamos vivendo agora, esse impasse não tem mais saída, tá certo? Ele vai ter que ter algum encaminhamento, e é um encaminhamento de ruptura, né? Como foi, a meu modo de ver, o que aconteceu na década de 1880 e na década de 1930. A década de 1880 foi uma longa transição aí que falávamos da transição entre a resistência para ir para o capitalismo, né, que vinha ali do trabalho escravo, não é? E o protagonismo dos que já ensaiavam a experiência de trabalho livre, em várias fazendas, etc. Então, ali, a década de 1880 é muito importante porque ela na verdade, ela desamarra o impasse que vem há muito tempo sendo trazido para o país, tá certo? E esse impasse foi resolvido não como os abolicionistas desejavam, né? O projeto do Rui Barbosa, por exemplo, era de um capitalismo com forte presença de cooperativas. Ele vai liberar o crédito que deu depois ali o problema financeiro do início da República, e basicamente desbancou os militares que tocavam a República. Era um outro tipo de capitalismo, tá certo? Não deu certo, não teve base de apoio.
o Joaquim Nabuco defendia não a liberação, a soltura dos negros, né, mas a integração através da língua, da educação, a integração através da reforma da terra, etc. Não é? Como sabemos, a correlação de forças não foi suficiente, mas o impasse se resolveu. Também me parece que a década de 30 é uma década de resolução do impasse que vinha sendo trazido pela República Velha. Tá certo? Um impasse entre um assalariamento, greves, né? Ali o crescimento do movimento sindical, a greve de 1917, não é? As mobilizações nos anos 20, vários governos da Velha República foram governos de exceção, né? Governaram com um parlamento fechado, etc. Então, 30 resolve de alguma forma, tá certo? Resolve um impasse, com a correlação de forças que não era certamente aquela que os tenentistas defendiam, né? Se a gente pegar lá o programa do Oswaldo Aranha, né, de 32, lá no Clube 3 de Outubro, né, eles tinham um programa de reformas. Eles diziam, olha, isso aqui é capitalismo perfeito, tá certo? O capitalismo tem propriedade privada, a gente tem que defender e valorizar a propriedade privada, mas a propriedade privada tem que ter função social. Se não tiver função social, não se justifica. Ou seja, tinha ali, evidentemente, em outras palavras, a defesa da reforma agrária. Ao mesmo tempo, também dizia que o lucro no capitalismo deve existir, é a alma do capitalismo, só que o lucro tem que pagar imposto. Isso está lá, no plano do Oswaldo Aranha, né? Mas a correlação de forças não permitiu isso. Bom, a meu modo de ver, posso estar equivocado, estamos num período mais ou menos equivalente a esse. Nós estamos, na verdade, diante de um desembaraço, de um impasse que está durando aí 30 anos ou mais. Tá certo? É uma sociedade nova, é uma sociedade de serviços, não é industrial. Tá certo? Nós estamos diante de um capitalismo digital, em que a organização da vida é de outra maneira. Não é? Então, a presença do novo, tá certo, nos exige, na verdade, trabalharmos com este novo, com outra perspectiva, porque não dá para vir com o passado. O que você explica, e está correto, Miguel, que é o que permitiu o surgimento dos partidos políticos ali, ou pelo menos o PT, tá certo? Mas o PT é um diálogo com a sociedade que foi deixando de existir. E é impressionante como este partido se mantém atuante numa sociedade que é completamente diferente do que era nos anos 80. Tá certo? Uma sociedade que não tem mais classe operária industrial como tinha no passado, né? Que não tem uma classe média como tinha no passado, que não tem mais as comunidades eclesiais de base que tinha no passado, é outra sociedade nesse sentido. E bem ou mal, é o que nós temos, com as nossas dificuldades, evidentemente, mas se a gente olhar o passado também, as dificuldades existiam. Então, a correlação, o jogo está sendo jogado. Eu acho que esse é um momento. Como construir essa sociedade, eu acho que é o nosso desafio, né? Que é o desafio que, de certa maneira, Caio Prado viu muito bem lá nos anos 40, não é? Em dizer, olha, como é que você vai montar uma sociedade em que a maior parte das pessoas são inorgânicas ao capital. Tá certo? Você tem ali orgânicos que estão vinculados ao capitalismo, é uma parte muito pequena, e como é que você incorpora essa massa de gente que ficou de fora? Esse é um desafio que está nosso. Certo? Como é que nós vamos incorporar 40% da população que não depende mais do capital? Ou seja, o capital, na verdade, isso aí é força de trabalho excedente. O capitalismo não vai usar essa gente. Quem está usando essa gente? Bom, são as igrejas, tá certo? É o crime, mas eles estão lá. E nós não estamos lá, mas será que precisamos estar lá? Qual é a forma? Isso eu não sei resolver, tá certo? Mas eu vejo com um certo otimismo, ponto de vista de entender que nós estamos prestes a resolver um impasse pelo bem ou pelo mal, tá certo? Um impasse que foi sendo gestado, administrado, aí desde a transição dos anos 80 para cá. Ricardo, alguma questão? Eu acho muito interessante essa abordagem que você faz, Márcio, que a abordagem, digamos, de uma certa forma, do paradoxo. O livro é Brasil, aliás, de vários paradoxos. O título é Brasil, Estado Social com Trabalho Básico. Ou seja, dá um entendimento de que são essas as opções que temos. E isso exatamente no momento onde há um desmonte do Estado Social. E pela que você acabou de dizer agora, pela configuração do mercado de trabalho, social e econômica que está se colocando, com poucas possibilidades do que aqui é chamado de Estado Social, isso voltar. Tem um outro paradoxo,
que acho que é até um pouco o centro da tua reflexão, que é que o Estado Social no Brasil, que é tardio, acaba vigorando, acaba sendo montado exatamente no momento menos propício para isso, no momento onde já começa a desenvolver. Então, tem essa questão da implantação tardia do estado de bem-estar social. Eu queria entrar numa outra questão, que também é um paradoxo, se o que a gente chama de estado de bem-estar social no Brasil tem correspondência do estado de bem-estar social clássico europeu, que se caracteriza uma certa profusão de serviços de educação, saúde, segurança, a questão da seguridade social, que acaba abrangendo, a questão das garantias em caso de perda de renda, e o que no Brasil sempre é muito precário. Sempre foi isso que foi muito precário. A saúde acabou tendo qualidade mínima de saúde, inclusive apenas nos grandes centros, há poucos anos atrás, parte de algumas medidas recentes. A questão da universalização da educação, e mesmo assim de má qualidade, também é uma coisa basicamente que começa no final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, a pergunta que eu faço é se, na verdade, eu também não entender muito, esse estado, isso que a gente chama de estado social, não é mais um processo de inclusão social e de diminuição do apartheid social que existe na sociedade brasileira. De verdade, dá para caracterizar isso como Estado social. Claro, inicialmente oportunidades, como o governo Lula, de algum acesso à universidade, etc., mas que ainda é uma coisa muito, muito precária. Se isso realmente a gente pode fazer essa comparação. É isso. Márcio, eu sou produto político das classes médias assalariadas, que criaram muito caso na história política do Brasil, né? Só para lembrar, a primeira leva de resistência à ditadura foram as classes médias, através do movimento estudantil, né? E se eu vou para trás também, a UNE, nos anos 50, lutando pela Petrobras, enfim. Eu posso ir até atrás até para os tenentes, ou seja, essa tal de classe média, né? Sempre se expressou de certas formas na política brasileira. Minha indagação, veja, nessa transição de uma classe média assalariada para uma classe média de proprietários, vai ficar muita gente no meio do caminho. Não é? Muita classe média no meio do caminho. Esses personagens vão fazer alguma coisa. Né? Como é que você está percebendo esse processo? Ou seja, percebendo em termos de quantidade, ou seja, em termos de movimentos práticos, né? E qual é a sua reflexão sobre isso? Por exemplo, para que agenda pode se dirigir esses personagens que não fizeram a transição da condição de classe média salariada para a classe média proprietária? Pode dialogar com o debate de uma economia social, pode dialogar com o debate da economia de Francisco, ou pode ir para, você entende, outros locais, né? Outros locais. Eu queria que você também, a sua reflexão sobre isso. Você trabalhou muito a classe operária, mas eu queria que você também desse o seu olhar, a sua sensibilidade, porque eu acredito que isso, para as eleições de agora, se alguns candidatos nossos, algumas cidades tiverem acessibilidade, pode ter interlocução. Na organização dos governos nossos municipais, a partir de janeiro,
essa é uma agenda que a gente vai ter de interagir. Enfim, eu queria um pouco a sua reflexão, Márcio. Também muito interessante as duas questões. Agradeço ao Ricardo e você, Vicente. Também são minhas questões, viu? Porque vou reagir a elas, começando pela tua mesmo, Vicente, traz para frente. De fato, a importância dos estratos intermediários na luta política brasileira é inquestionável, especialmente quando se trata do movimento urbano, né? Porque no campo já não é bem isso. Mas, de toda maneira, o que interessa numa sociedade que tem quase 90% da população vivendo em cidades, segundo o IBGE, ainda pode se questionar se esse conceito de cidades, a gente que acredita que não seja tanto assim, mas, de toda maneira, é um universo enorme. País continental, mais de 211 milhões de habitantes. Bem, então, obviamente, a questão da classe dos estratos intermediários, não é? Ela é importante e eu vejo, na verdade, o encerramento de uma primeira fase desses estratos médios, não é? E também aqui ofereço uma espécie de crítica à forma com que o nosso partido lidou com isso, né? Embora o nosso partido soubesse agregar esse segmento nos anos 80, porque, de certa maneira, se aquelas reformas que o programa do PMDB lá, o Esperança e Mudança, não é? Quer dizer, na verdade, a transição acreditou muito que a democracia resolveria os problemas brasileiros, quando, na verdade, ficou para trás o tema econômico, né? Então, a esperança em torno da política ela foi muito grandiosa, não é? Em se acreditar que com a democracia a gente resolveria os problemas econômicos, sociais que a ditadura havia deixado, a herança da ditadura. E, obviamente, se avançou, é claro, mas nenhuma reforma foi feita que estava lá presente nesse programa aí do PMDB. Esperança e Mudança é um programa muito interessante, me parece, que faz uma ligação com as reformas de base, etc. Então, eu acho que houve um sucesso nos anos 80 em agregar essa parcela dos assalariados, aí nessa perspectiva de construção do Estado de Bem-Estar Social, a Constituição nos trouxe isso, etc. Agora, a partir dos anos 90, ou seja, da forma que o Brasil se inseriu na globalização, né, que levou, na verdade, a um impacto direto da exposição do sistema produtivo brasileiro à competição externa, que basicamente demoliu uma parte importante do emprego de classe média na indústria. Certo? Demoliu ali a redução de hierarquias, a terceirização, a pejotização, basicamente tirou aí no setor industrial, mas não foi tão forte no comércio, nos serviços, tá certo? No setor terciário de maneira geral, que manteve ainda o assalariamento em grande medida pela importância que teve o Estado, né? Porque o crescimento do emprego público, especialmente nos postos mais característicos aí de classe média, tá certo? Revigorou esse segmento através do emprego público. Eu me lembro, nos anos 80, terminando a faculdade, o sonho daquela época era ser empresário, tá certo? E depois, ali dos anos 80 em diante, a importância que passaram a ter os concursos públicos. Bom, então, na verdade, ali os anos 90 ficou um pouco misto, porque reduziam o emprego assalariado no setor privado, na grande empresa, também algumas empresas estatais, mas o terciário expandia, então não ficou muito claro isso, né? Agora, o que vai acontecer nos nossos governos é que, na verdade, houve uma expansão incrível de empregos, mas 95% dos 20 e pouco bilhões de empregos abertos no nosso governo, 95% foram até um salário mínimo e meio. Ou seja, não se criou emprego público porque o Estado já estava relativamente, embora 300 mil postos de trabalho eram terceirizados e foram incorporados, aumentou o emprego público, mas onde cresceu o emprego público foi basicamente nas prefeituras, os salários já não são tão lá muito altos, né? Então, me parece que no nosso governo, tá certo? A explicação que nós demos, tá certo? Era o seguinte: nós vamos transformar o Brasil num país de classe média, né? Então, a nova classe média, toda essa discussão que foi por aí, e a classe média tradicional estava vendo o seguinte: não tem emprego mais no setor privado, né? E o emprego público cada vez menor, o concurso cada vez mais gente. Então,
qual é o entendimento do ponto de vista subjetivo? Ou seja, a minha situação de classe média está muito difícil e agora o que eu estou vendo é que os de baixo estão subindo e vão competir comigo também. Né? Então, a impressão que eu tenho é que gerou, na verdade, uma reação contra o PT, né? Uma reação, uma espécie de resistência conservadora contra os pobres, e os pobres representados pelo PT. Então, eu acho que há ali um rompimento nos anos 2000 em relação à classe média. Tá certo? Que é uma classe média mais defensiva, tentar defender as conquistas que tem. Ora, agora pulando para o período mais recente, aí na segunda metade, depois com o golpe, segunda metade desta década, a impressão que eu tenho é que hoje nós temos uma classe média menos resistente e conservadora. É uma classe média que a gente olha, não tem espaço para nós. Eu acho que temos aí a oportunidade de um outro engajamento. Uma classe média que está vendo assim, não tem futuro. Nós precisamos pensar uma outra possibilidade da nossa reprodução. Então, eu acho que é uma classe média menos resistente, menos conservadora. Não é? Ela, de certa maneira, é uma parte ainda, é muito forte a questão da corrupção, a questão dos valores, tá certo? Mas eu diria assim, olhando de uma perspectiva mais ampla, eu vejo uma classe média com, digamos, aí, os estratos intermediários como mais suscetível, diria assim, a um projeto que eles possam se ver ali de alguma forma presentes. Porque o discurso para pobre, tá certo, não diz respeito a eles. Certo? Então, isso nos exigiria, do ponto de vista partidário, evidentemente, uma outra compreensão. Certo? Uma outra compreensão, que me parece fundamental a questão do emprego de classe média. Como é que você vai gerar emprego de classe média? Emprego de classe média, ocupação de classe média. Eu acho que não tenho resposta para isso, tá certo? Porque essa é a questão central. O que permite a reprodução dos postos intermediários é a ocupação. Porque, do outro ponto de vista, o que você vai ter é garantia de renda, tá certo? Mas aí é auxílio disso, auxílio daquilo, que não sustenta a classe média nenhuma. Bom, em relação à questão do Ricardo, veja, a gente falou aqui do Estado Social, que é o tema do livro, etc., mas a impressão que eu tenho é que o Estado brasileiro pós-80, ele, na verdade, andou aí sobre duas canoas. Certo? A canoa mais evidente é essa que a gente mostra, não é? A ampliação aí da Seguridade Social, da Previdência Social, né? O principal programa brasileiro, os resultados disso do ponto de vista da retirada de pobres, não é? Do envelhecimento deixou de ser, em geral, né? Uma condição de pobreza como era no passado, os avanços em termos de inclusão educacional, assistencial, etc. A gente olha esse lado social e vê, obviamente, com preocupação a sua destruição recente. Mas, por outro lado, se a gente olhar outra canoa, que era menos pequena, menos importante, mas foi ganhando importância, que é uma espécie usando aí a visão do Foucault, não é? A necropolítica, ou seja, teve um Estado policial crescente. Se a gente for analisar aí o quanto é que o governo militar gastava, do ponto de vista do orçamento, com Forças Armadas, não é, com polícia militar, polícia civil, era um percentual a metade do que gastamos hoje. Quanto gastava com aprisionamento, né, cadeias, sistema prisional que se montou. Né? Isso é uma coisa da Nova República. Então, você vai olhar, na verdade, tem um Estado policial que, ao invés de incluir, ele exclui. Tá certo? E exclui quem? Exclui os pobres, de maneira geral. Não é? Então, você vai olhar, nós saímos de cerca de 90 mil pessoas presas em 1990 para hoje, talvez, próximo de 900 mil pessoas presas. Certo? Estamos aí na terceira posição em termos de população prisional do mundo. Né? Sem falar, evidentemente, no uso da violência explícita, não é? Dos assassinatos, dos homicídios. Né? É um país que em torno de 60 mil pessoas são assassinadas, são mortas, né? que leva também vidas de policiais, não é? Mas a maior parte, na verdade, são de civis. E dentro desses civis, assim como os prisioneiros, o perfil do morto e o perfil do prisioneiro é muito parecido. É negro, é jovem, é pobre. Não é? Então tem esse outro lado que me parece que a gente não pode menosprezar, não é? Que é o estado em que a população pobre mais conhece, que é a repressão. Certo? E a gente começou a arranhar os pobres com os programas sociais,
e aparentemente a direita aproveitou esse caminho e hoje não está ocupando um espaço, ou seja, a direita está trabalhando com os pobres, trabalhando com essa base da previdência social, que também era muito própria dos partidos de esquerda. Então, nós temos aí um elemento novo, que é essa disputa que se dá pela presença, não sei se tem condições de garantir recursos, etc., mas que esse segmento que está sendo atendido atualmente, nós temos alguma coisa como 78 milhões de pessoas recebendo algum benefício, se esses dados que o governo informa estão corretos. Então, é uma massa considerável de recursos. Então, eu diria assim, isso aí é uma ambivalência, não é? Ou é um paradoxo do Estado? Não sei, eu acho que é mais uma ambivalência, não é? Ou seja, o que nós tivemos? Como é que nos anos 80 para cá, o nosso problema crescente foi o excedente de força de trabalho. Se a economia cresce pouco, empregos não crescem, tá certo? Então, você tem aí uma geração de população excedente enorme. Como é que você vai gerindo isso? Você vai gerindo, incorporando através do Estado, no orçamento, mas também, por outro lado, vai eliminando. Né? Se a gente pegar de 80 a 2000, em 40 anos foram eliminados 1,5 milhão de pessoas por força da violência. Né? Então, certamente dá para ser visto como contradição, mas talvez me pareça mais como uma ambivalência do nosso Estado. Ricardo e Vicente, muito obrigado. Obviamente, estou cheio mais de dúvidas do que certezas, tá certo? Mas é nossa tarefa, pelo menos, instigar as dúvidas. Márcio, obrigado mais uma vez. Agora, tem samba, viu? Tem samba. Tem samba pela frente, Márcio. Obrigadão, hein?